Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse terceiro final de semana do mês de março de 2024, partilhar assim com vocês a quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões. É bem verdade que essa série de mensagens que o Espírito do Senhor me iluminou não tem sido fácil para mim pregar, mas como missionário não passa mais do que um vaso que Deus ele usa para transmitir a mensagem dele para as pessoas. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a mensagem, que a pregação que Deus ele fala não é simplesmente aquilo que as pessoas esperam, porque o ser humano por natureza tem a tendência de ouvir aquilo que lhe dá prazer. Mas quando nós amamos ao Senhor, mas quando nós queremos Deus, a gente não tem receio de deixar Deus falar. É isso que irá de acontecer, amém? Eu vou fazer oração e assim que eu fizer a oração, vamos assim então ouvir da parte do Senhor Jesus essa quinta parte dessa série de mensagens sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por mais um momento singular que o Senhor me concede de ser um vaso usado pelo Senhor nas tuas mãos neste dia maravilhoso, porque o Senhor é o Deus grande e terrível que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra à procura daqueles cujo seu coração é completamente inclinado e voltado para o Senhor. Santo Deus, eu quero te pedir neste momento que o teu Espírito ele possa me usar, possa falar, para que assim então o Senhor possa convencer essa pessoa que irá de ouvir do pecado, do juízo e da justiça, e que o Senhor faça ela entender, Santo Deus, que o Senhor lhe ama. Por o Senhor lhe amar é que o Senhor quer que ela ouça a verdade. Senhor Jesus, toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim, que o teu Espírito fale forte e que a tua palavra ela seja como uma espada de Deus gume que possa esmiuçar no mais interior do ser, a fim de fazer a separação do espírito, da alma e das juntas e das medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões, está em 5 textos da palavra do Senhor. 2 estão no livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, glória a Deus, versículo de número 28, Deus falando através de Isaías. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. E o segundo texto que nós vamos ouvir está no capítulo número 56 de Isaías, Isaías capítulo número 56, versículo de número 11, Deus falando: tais cães são golosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte, cada um para os seus caminhos. E os 2 penúltimos textos que vamos ouvir está no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9, diz o texto sagrado: não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E a quinta última palavra que vai confirmar os 4 textos está no livro da Revelação,
Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 8, diz o texto sagrado: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os que praticam a mentira, o lugar que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre. Glória a Deus e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões, a quinta parte tem como tema: quem vai para o inferno? Na semana passada nós conhecemos um pouco a maneira como é que Deus ele pune a todos aqueles que se rebelam contra ele, porque tem pessoas que talvez vendo assim, ouvindo assim, pensam que Deus é um Deus severo, que Deus é um injusto, que sente prazer em punir o ser humano, mas não é assim que funciona. Hoje vamos conhecer a quinta parte. Quem são as pessoas missionárias que vão para o inferno? Primeira coisa, meu amigo, minha amiga, para saber se uma pessoa ela vai para o céu, ela vai para o inferno, precisamos considerar dois pontos principais, fundamentais. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, ele declara dizendo para Nicodemos: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. Ou seja, aqui tem uma resposta clara, que é para as pessoas elas entrarem no reino de Deus, elas têm que passar pelo processo do novo nascimento, que é o processo da transformação, da regeneração. A pessoa tem que nascer da água, ou seja, ela tem que ouvir a palavra de Deus, crer que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida e passar pelo processo da regeneração feita pelo Espírito Santo. Segundo ponto, no versículo 18 do capítulo 3 do Evangelho de João, diz que quem nele crê, não é julgado. Quem nele não crê já está condenado ou julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então nós chegamos à conclusão que as pessoas que vão para o inferno são as pessoas que não acreditam, que não acreditam que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus e que ele veio ao mundo enviado da parte de Deus para morrer para a humanidade, para salvar a humanidade, porque no versículo 16 do Evangelho de João, capítulo 3, diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crea não pereça, mas tenha a vida eterna. Vemos aqui o atributo de Deus, o amor, entrando em vigor, mas como as pessoas não querem ouvir, como o ser humano por natureza, ele é surdo. Vamos então saber quem são as pessoas que vão para o inferno. Olha, o Espírito Santo durante a semana ele me lembrou, ele me iluminou na minha mente sobre 20 grupos de pessoas que estão aí para o inferno. Para você ver, meu amigo, minha amiga, que Deus não é um Deus injusto. Deus ele é um Deus justo, ele é um Deus santo. Como ele quer salvar as pessoas e as pessoas não querem ouvir a palavra dele, eu vou descrever sobre 10 grupos de pessoas que estão a morrer, que estão aí para o inferno e que infelizmente esses grupos desses 20, tem outros grupos, mas o Espírito Santo me iluminou esses 20, é a grande massa da maioria das pessoas. Uma coisa é você pecar, se arrepender e vir para Cristo, outra coisa é você fazer parte desses 20 grupos de pessoas e ser candidato assim a ir para o inferno. O primeiro grupo encontramos Deus falando através da boca do profeta Isaías, no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, no versículo de número 28. Deus falando com Isaías, dizendo o seguinte: olha, mas os transgressores, os pecadores juntamente serão destruídos e todos aqueles que abandonarem o Senhor perecerão. O primeiro grupo é o grupo das pessoas que abandonaram a Deus, apostataram-se da fé cristã. Tem muitas pessoas que um dia elas foram cristãs, elas frequentaram a igreja, elas tomaram a decisão de se batizar nas águas, de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e de caminhar com Deus. Só que durante a trajetória da vida cristã, por causa dos escândalos, essas pessoas elas abandonaram a Deus e voltaram a viver a vida antiga que elas viviam no mundo, que era uma vida de pecado, que era uma vida de devassidão.
Essas pessoas, por elas tomarem a decisão de não quererem mais saber de Deus, elas são candidatas número 1 a ir para o inferno. O segundo grupo está no versículo 11 do capítulo 56 de Isaías. Deus ele fala, dizendo o seguinte, olha, os tais são cães golosos, nunca se fartam, são pastores que não compreendem nada do que falam, cada um se torna para a sua própria ganância, para a sua parte, para o seu caminho. Espera aí, o que é que significa essa expressão, missionário? Cães golosos nesse texto. Está a fazer a referência ao segundo grupo, que são os falsos pastores, que são aqueles pregadores, que são aquelas pessoas que Deus eles ungiu para pregar a palavra de Deus, mas eles se tornam em favor da sua própria ganância. O que é isso, missionário? São aqueles que pregam, mas pregam simplesmente para se beneficiar. Pregam um evangelho adulterado, um evangelho prostituído, prometendo para as pessoas que todo mundo vai ficar rico, que as pessoas vão ser felizes apenas nessa vida, que as pessoas que é para vencerem nessa vida tem que fazer campanhas, tem que dar ofertas, tem que dar dízimo, tem que fazer sacrifícios, tem que, se as pessoas querem ter uma vida de sucesso nessa vida, então as pessoas têm que sacrificar. Esse é um evangelho completamente adulterado, completamente prostituído, porque eu entendi uma coisa nisso, meu amigo, minha amiga, que existe uma diferença entre o sacerdote e o profeta. O sacerdote é aquele que ouve os mais do povo, as lamúrias do povo, e ele se santifica e apresenta-se diante de Deus com uma oferta de animal, e ele fazia sacrifício a Deus em favor do povo, e Deus, se quisesse, ele perdoava o povo, porque dependia da condição de pureza do povo. Já o profeta era aquele homem que ouvia os pensamentos de Deus, a voz de Deus, e ele transmitia para o povo. E os cães golosos, eles estão classificados na posição de sacerdote. Por quê? Porque eles pregam em favor da necessidade do povo. Esse segundo grupo, meu amigo, minha amiga, é o grupo que a maior parte das pessoas tem seguido, e é o grupo que está a levar a grande massa das pessoas para o inferno, porque eles pregam o evangelho completamente prostituído, adulterado. Até aqui, meu amigo, minha amiga, as mensagens que o missionário tem partilhado para vocês têm sido mensagens, não que eu tenha decidido que eu vou pregar, mas tem sido mensagem que o Espírito Santo ele tem iluminado o meu coração, e simplesmente eu tenho aceitado e tenho espalhado para vocês. E o tipo de mensagem que Deus, que o Espírito Santo ele quer que as pessoas ouvem, a maioria não quer ouvir, e é o tipo de pregação que os falsos profetas, que os cães golosos, eles não conseguem pregar. O terceiro grupo de pessoas que vão para o inferno, nós encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo número 10, ele fala que não vos enganeis, nem os devassos. Em outras tradições fala de fornicário. Sabe o que é devasso? Sabe o que é o fornicário? Fornicação, meu amigo, minha amiga, é a relação sexual ilícita antes do casamento, entre solteiros que não são casados e que têm tido uma vida sexual ativa. Esse é o terceiro grupo de pessoas que estão a morrer e que estão a ir para o inferno. A fornicação, o sexo antes do casamento, assim como a masturbação, as pessoas que vivem, uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver nessa prática. Os fornicários, eles irão para o inferno. E o quarto grupo, ele fala nem os idólatras. O que é idolatria, missionário? Idolatria, meu amigo, minha amiga, é o sentimento que nós colocamos nas coisas, em vez de colocar em Deus e nas coisas de Deus. Idolatria não é simplesmente você adorar ídolo ou adorar imagem. Esse é um tipo de idolatria. Mas quando você coloca sentimento no teu carro, no teu esposo, na tua esposa, no teu dinheiro, nos teus bens, nas tuas ambições, você se torna um idólatra. Você passa a adorar as tuas necessidades mais do que Deus. Idolatria leva para o inferno. E o próximo grupo são os efeminados.
Em outras tradições diz que os homossexuais. O que é feminismo missionário? São aqueles homens que se comportam como se fossem mulheres e mulheres que se comportam como se fosse homem. A homossexualidade, meu amigo, minha amiga, ela é abominável aos olhos do Senhor e tem muitas pessoas que vivem nessa prática e tem muitos tem públicos que aplaudem as pessoas que são efeminados. Os efeminaristas são candidatos, os que estão a morrer como efeminado, eles estão aí para o inferno. E o próximo grupo são os sodomitas. Os sodomitas, sabe o que significa sodomia, meu amigo, minha amiga? É a relação sexual anal. Essa era uma prática que as pessoas de Sodoma e Gomorra, eles praticavam. Eles praticavam a sodomia, homem com homem, praticavam a sodomia, principalmente com os estrangeiros. Eles abusavam, eles violavam os estrangeiros. E tem muitas pessoas que vivem nessa prática e são candidatos a ir para o inferno. O outro grupo são os adúlteros. O que é o adultério, missionário? É a relação sexual ilícita de casado com outros casados ou solteiro fora do cônjuge. Tem um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas que são adúlteros. Eles praticam adultério e vivem nessa prática. Esse tipo de pessoas, infelizmente, meu amigo, minha amiga, são candidatos a ir para a zona de tormento, para o lugar de tormento que é o inferno. O próximo grupo são os covardes. O que é covarde, missionário? Em outras tradições falam tímido. Covarde, meu amigo, minha amiga, não é simplesmente a pessoa que tem vergonha de subir em um público para falar. Covardes são aquelas pessoas que talvez estão a visualizar o missionário, eles estão a ouvir a palavra de Deus, Deus está a falar o coração deles, mas eles têm vergonha, não querem se posicionar, não querem decidir vir do lado de Deus. Então, se você é covarde, não tem a decisão de se assumir como cristão publicamente, você é candidato a ir para o inferno. Outro grupo são os ladrões. São os ladrões. Olha, tem pessoas que vivem assim. Tem pessoas que são ladrões. É o estilo deles de vida. Roubar aquilo que não lhe pertence. Aquilo que... Você vê que os ladrões, infelizmente, eles colocam a vida deles em risco. Porque eles se encontram numa situação de perigo. Que eles podem ser vítimas à morte. Os ladrões, como também os avarentos. O que é avarento, missionário? A avareza é o amor ao dinheiro. Existem muitas pessoas que amam o dinheiro. Existem muitas pessoas que são obcecadas pelo dinheiro ao ponto que colocaram o dinheiro dele como Deus dele, como o Senhor dele. Esse tipo de pessoas são candidatos a ir para o inferno. O outro grupo são os maldicentes. O que é ser uma pessoa maldicente, missionário? São aquelas pessoas que vivem o tempo todo falando mal dos outros, falando da vida dos outros, criticando, vendo os defeitos, a falha dos outros e ficar sempre a fazer comentários com outras pessoas, inclusive indo de casa em casa, espalhando fofoca, espalhando boatos, defeitos que eles viram na vida de outras pessoas. Os maldicentes vão para o inferno. Talvez você está me ouvindo, você tem o hábito de falar mal das pessoas, de criticar as pessoas, você não ajuda. Você só gosta de falar mal, de fazer fofoca. Se você morrer assim, sendo maldicente, a tua alma, ela é candidata a ir para o lugar de tormento, o inferno. O outro grupo são os bêbados. Eu estou a falar de pessoas que é o estilo dele de vida. Sério assim. Tem pessoas que são bêbadas. Tem pessoas que de segunda a sexta-feira, o cotidiano dele é viver em bares, se embriagando, bebendo além do normal. Os bêbados, meu amigo, minha amiga, não herdarão o reino dos céus. Se você é um bêbado e viver na prática da bebedeira e não se arrepender, o dia que você morrer, a tua alma é candidata a ir para o lugar de tormento. O próximo grupo são os incrédulos. Essa aqui é pior. Essa é pior. Porque tem muitas pessoas que falam, não acreditam em Deus. Se Deus ele existe, ele tem que se manifestar. Meu amigo, minha amiga, Deus ele vai continuar a existir, você acreditando ou não. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo de número
16 diz o seguinte que porque nele em Deus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, governos, poderes, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Deus ele é o criador do mundo visível, como também do mundo invisível. Os cientistas eles já codificaram inúmeras vezes isso é pesquisa de 70, 80 anos atrás, usando através de aparelhos como telescópio microscópico. Eles chegaram à conclusão que o mundo invisível existe. Deus ele existe independentemente se você acredita ou não. A prova irrefutável que Deus existe é só eu e você. Se você tem mais dúvidas, se você olhar para os planetas, para os cosmos, para o firmamento, para a natureza, para o sistema solar, tudo é uma prova indescusável da existência de Deus. Inclusive as pessoas que morreram, que estão no lugar de tormento, eles sabem que um dia eles viveram aqui na Terra, porque uma das coisas que Deus ele irá de ativar para isso não se esquecerem é a consciência. Deus ele existe, independentemente se você acredita ou não. Se você é incrédulo e morrer na incredulidade, você será candidato a ir para o lugar de tormento. O outro grupo são os assassinos ou os homicidas. Ser um assassino ou homicida não é simplesmente você matar fisicamente as pessoas. É claro que isso é um tipo de assassinato. As pessoas que cometem esse tipo de assassinato que matam os outros fisicamente através de ou de revólver ou de outro tipo de instrumento, elas são candidatas a morrerem, a ir para o inferno. Mas existe outro tipo de assassino homicida, é aquele que fere o seu semelhante com as suas palavras. No livro de Provérbios, capítulo número 12, versículo 18, fala que o sábio falando que há alguns entre vós que as palavras são como a espada. Essa é uma forma de você matar o teu próximo, ferindo ele com palavras duras, com palavras grosseiras. Infelizmente, esse tipo de pessoas que tem o prazer de assassinar o seu semelhante através das críticas mordazes, através de palavras duras, a alma deles é candidato a ir para o inferno. Outro grupo são os abomináveis. Sabe o que significa a palavra abominação? Aquilo que é repugnante, aquilo que é nojento aos olhos de Deus. Aqui está se falar das relações sexuais abomináveis aos olhos de Deus, como por exemplo a necrofilia, que é a relação sexual com o morto. Está se falar da homossexualidade, da pedofilia, está se falar do sadomasoquismo, que é a relação sexual na base de pancada. Está se falar da bestialidade sexual ou a zoofilia, que é a relação sexual de seres humanos com animais. Ou seja, é toda a prática sexual imoral aos olhos de Deus, é abominável aos olhos de Deus. Tem muitas pessoas que morreram na abominação, a alma delas é candidata a ir para o inferno. O outro grupo de pessoas que estão no inferno ou que vão para o inferno são os impuros. Sabe o que é impureza, meu amigo, minha amiga? Impureza está a se falar de sujar o teu corpo através de alimentos que são sacrificados aos ídolos, ou mesmo vivendo na imoralidade sexual. A impureza leva para o inferno. O outro grupo são os feiticeiros. Olha, feitiçaria, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, feitiçaria, como também os adeptos da feitiçaria, eles vão ir para o inferno. E a palavra de Deus diz que e a todos os mentirosos. É engraçado que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, fala que Satanás ele é o pai da mentira. E significa dizer que todos aqueles que vivem na mentira são filhos do diabo. Deus ele não é injusto, meu amigo, minha amiga. Deus ele é justo e Deus ele é santo. Na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o autor ele diz o seguinte, que segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é a condição, é o padrão de vida para quem quer ser salvo, para quem quer vir para Cristo, para quem quer vir para o Evangelho. Se você quer, meu amigo, minha amiga, escapar do lugar de tormento, porque só existe dois lugares
depois do ser humano morrer, uma vez que na Epístola Universal aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, fala que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Significa que há só dois lugares onde a alma de todos estão aí: céu ou o inferno. E eu tenho uma triste notícia para você, que a maior parte das pessoas está aí para o inferno. Porque Cristo falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, 14, 15, que larga é a porta, espaçosa é o caminho que leva ao inferno, e a maioria está indo para este lugar. A maior parte das pessoas que estão a morrer fazem parte desses 20 grupos que o missionário partilhou com vocês. Porque a maioria vive assim. A maioria vive no pecado. A maioria vive nessas práticas que o missionário mencionou para você. A maioria não nasceu de novo. E a maioria não crê que Jesus é o Filho de Deus e vive nessas práticas. É duro, é doloroso isso eu falar para você. Mas se você faz parte desse grupo que o missionário acabou de partilhar com você dos 20, e se você não tomar a decisão de se arrepender, de aceitar ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se converter, que é a mudança de direção, parar de ver no pecado e aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de se batizar e ver uma vida de pureza, de santidade, então você será candidato à vida eterna. Porque apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e a maioria não consegue entrar. Porque servir a Deus, sabe o que significa dizer? Você tem que deixar de fazer a tua vontade para fazer o que Deus quer. Infelizmente a maioria não quer. A maioria quer viver nas práticas imorais. A maioria são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Espero que essa quinta parte que acabamos de ouvir sobre quem vai para o inferno nos ajude a esclarecer que Deus é um Deus justo. E Ele não coloca no inferno porque Ele não ama as pessoas. Ele coloca as práticas das pessoas que levam as pessoas para o inferno. Porque o céu é lugar para as pessoas puras, para as pessoas que vivem em santidade. Amém? Feche os olhos e vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa quinta parte sobre quem vai para o inferno. Nos ajuda a refletir, nos ajuda a entender que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor é um Deus santo, que o Senhor veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, mas o Senhor quer que as pessoas se arrependam, tomem a decisão de aceitar a Cristo Jesus como o Senhor Salvador da sua vida e vivem em santidade. Só tenho que te louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por me ouvir. Espero estar com você da parte do Espírito Santo para a próxima parte que nós iremos de ouvir sobre essa série de mensagens sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões. Arranque tudo quanto entendimento e lembra-te, a vontade de Deus é que você não vá para o inferno se você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Um forte abraço, até a próxima. Tchau.